Existe um momento que a maioria das mulheres nunca planeja. O momento que chega não como uma grande decisão ou uma virada dramática, mas como algo mais silencioso. Algo que emerge da exaustão, da clareza, do reconhecimento lento e doloroso de que tudo o que você tem feito, a tentativa de se aproximar, as explicações, os ajustes, a espera, dentro de muitos choques disposto a diminuir a distância entre vocês, não o tem aproximado. Tem-lhe custado a si mesma, e assim seja por escolha própria ou por esgotamento, você para. Você para de tomar a iniciativa. Para de analisar cada mensagem em busca de significados ocultos. Para de reorganizar sua energia em função da disponibilidade dele. Para de se diminuir, de se fazer mais barulhenta, mais conveniente ou mais paciente na esperança de que desta vez finalmente algo mude. Você simplesmente para de correr atrás e retorna, talvez pela primeira vez em muito tempo, a si mesma. O que a maioria das mulheres não percebe naquele momento é que algo já começou a mudar. Não da maneira visível e mensurável que a mente ansiosa espera, não necessariamente um telefonema dentro de um áudio ou uma declaração repentina de sentimentos, mas algo muito mais significativo. Algo acontecendo abaixo da superfície da sua consciência, no território profundo e em grande parte ingovernável do inconsciente masculino, Cajão dedico sua vida e mapear esse território. a compreender o que se move abaixo do limiar da consciência e como esses movimentos, invisíveis, moldam, mas na última análise, tudo o que uma pessoa pensa, sente, escolhe e se torna. E o que a psicologia junguiana revela sobre o que acontece dentro de um homem quando uma mulher para de correr atrás dele, e uma das dinâmicas mais profundas e menos compreendidas em todo o panorama destes, os relacionamentos humanos. Isto não é uma estratégia. Não se trata de um conselho sobre como manipular um homem para que ele a deseje fingindo estar indisponível. O que anso explorando aqui é algo que opera muito além do nível dos jogos de sedução, algo que toca a própria arquitetura da psique masculina e a antiga linguagem simbólica, através da qual o inconsciente comunica suas verdades mais essenciais. Primeiro movimento, o silêncio que chega como uma pergunta. Quando você para de correr atrás, a primeira coisa que acontece é o silêncio, e por um breve período esse silêncio pode parecer a confirmação do seu pior medo, que ele não estava realmente tão envolvido, que a consenso era mais frágil do que parecia, que sua ausência simplesmente foi absorvida pela vida dele sem deixar nenhuma marca específica. Mas quase nunca é isso que realmente acontece. Na psicologia junguiana, o silêncio no inconsciente raramente é vazio. Ele é gerador e a condição sob a qual a psique começa a processar aquilo que ainda não teve espaço para sentir plenamente. Quando você o perseguia, quando sua energia se movia constantemente em sua direção, antecipando-o, ajustando-se à sua volta, o inconsciente dele não precisava se esforçar para registrar sua importância. Sua presença era dada. Sua disponibilidade era presumida, e a psique, como qualquer sistema que recebe algo sem esforço, raramente para apreciar aquilo que não precisou buscar. Mas no momento em que esse fluxo constante de energia cessa, algo se transforma na paisagem interior da psique masculina. O espaço que sua busca preenchia torna-se repentinamente, inequivocamente, vazio. E esse vazio não é neutro. E estrondoso, da mesma Forma que o silêncio estrondoso quando substitui algo que se tornara constante. Jung descreveu esse fenômeno através do conceito de complexo psicológico, um conjunto de imagens, memórias e associações carregadas de emoção que funciona como uma espécie de figura interna autonoma no inconsciente. Quando uma mulher realmente toca o mundo emocional de um homem, ela se ancora em um desses complexos. Sua imagem, sua energia, a qualidade particular do sentimento que ela ativa nele, tudo isso se afinal que ni achenadis de bonedisso se afetum samuk. Dos mudo parte bastante de uma estrutura viva em sua psique que não se dissolve simplesmente quando ela não está mais em seu campo imediato. Quando você para de perseguir, você não desaparece do mundo dele. Você mergulha nele. Você se move da superfície, onde você era visível, disponível, ativamente presente, para as profundezas,
onde o inconsciente guarda tudo o que ainda não terminou de processar. E nas profundezas, sua ausência conca, a gerar algo que sua presença, quando constantemente avericida e, Raramente recebida com plena atenção, não conseguia gerar sozinha. Começa a gerar saudades. O segundo movimento, o inconsciente começa a falar. Na psique masculina, o anseio nem sempre se manifesta como tal. o ego minus particularmente o ego masculino, tão profundamente condicionado, a mentor a compostura, A autossuficiência e o controle emocional muitas vezes se recusa a rotular o que está vivenciando com qualquer palavra que implique necessidade ou vulnerabilidade. assim, o anseio surge, Disfarçado, chega como inquietacau, como uma irritabilidade vaga sem origem aparente, como uma incapacidade de se concentrar totalmente em atividades que normalmente lhe trariam satisfação. Chega no meio da noite como um pensamento que surge sem permissão, a lembrança de algo que você disse, uma expressão facial específica sua, um momento entre vozes que a mente consciente dele nunca parou para registrar adequadamente, mas que o inconsciente aparentemente guardava com extraordinário cuidado. Julga através dos sonhos. Johnny atribui enorme importância à vida onírica como um caminho real para o inconsciente, e quando um homem que perdeu uma presença feminina significativa começa a sonhar, mesmo que jamais descreva seus sonhos a ninguém, mesmo que mal os registre ao acordar, o inconsciente está fazendo algo importante, está processando, está se reorganizando, está tentando trazer à consciência algo que o ego se defendeu demais para reconhecer conscientemente. ioku, se pretend, Conscientizar a anima, a imagem arquetípica feminina que reside no amago do inconsciente masculino. Jung descreveu a anima como a imagem da alma de um homem, a figura feminina interna que molda seu relacionamento não apenas com as mulheres, mas também com sua própria vida emocional, sua criatividade, sua capacidade de profundidade, significado e consenso genuína. A anima não é uma imagem fixa. Ela evolui à medida que o homem amadurece. Ela se transforma em resposta às mulheres que transitam por. sua vida com profundidade e autenticidade suficientes para tocar a verdade, Quando uma mulher corteja um homem, quando ela está constantemente disponível, constantemente se adaptando, constantemente trabalhando para manter o interesse dele, a anima tem muito pouco trabalho a fazer. A consenso está sendo mantida externamente. Gilam para si a interna se acumulando nenhuma tensão psíquica exigindo resolução, nenhum mistério gerando o tipo de atividade inconsciente que leva a um investimento emocional genuíno. Mas quando ela para, a ânima se ativa, começa a se estender, a buscar. Dorne imagina com interna e a pressão emocional que a forma inconsciente de dizer algo importante estava aqui e não está mais, e isso importa mais do que o ego está disposto a admitir. O terceiro movimento. O ego confronta o que dava como certo. E uma das coisas mais significativas do ponto de vista psicológico que acontece quando uma mulher para de correr atrás de um homem e algo sobre o qual Quase ninguém fala porque opera muito abaixo da superfície do comportamento observável. Ele forcado, talvez pela primeira vez, a confrontar a diferença entre o que ele supôs e o que ele realmente sentiu. Quando você o cortejava, o ego dele se encontrava numa posição confortável. Sua investida permitia que ele mantivesse uma narrativa pessoal específica, uma na qual ele se sentia um pouco menos envolvido do que você, um pouco mais no controle da dinâmica, um pouco mais capaz de ir embora se quisesse. Isso não é uma falha de caráter específica de nenhum homem em particular, e uma função previsível da necessidade do ego masculino de manter um senso de autonomia e autodeterminação. Enquanto você o cortejava, ele podia dizer a si mesmo, e talvez acreditar, que estava escolhendo você, que era livre, que a consenso era algo que ele detinha, e não algo que o detinha. Sua desistência dissolve essa narrativa, porque a sensação de liberdade do ego dependia, em grande medida, da sua busca. Escolha parecia real porque você estava ali para ser escolhido. O controle parecia genuíno porque sua disponibilidade constante lhe dava algo para controlar. Quando você se retira dessa dinâmica, quando deixa de ser aquele que busca e começa simplesmente a ser, a narrativa confortável do ego perde seu fundamento. E o que se revela por trás dessa história, e muitas vezes algo que o surpreende. Ele descobre que aquilo que havia considerado um interesse moderado era, na verdade, algo consideravelmente mais significativo.
que a facilidade com que imaginava poder desistir era, em grande parte teórica, possível apenas porque nunca havia testado de fato. Sei que talvez estivesse dando como certa não era, na verdade, algo que pudesse simplesmente substituir, deixar para trás ou arquivar na categoria de coisas que não deram certo. Jung amou esse tipo de confronto de encontro com a sombra, o encontro com as partes do eu que o ego manteve na escuridão, porque reconhecê-las exigiria um nível de vulnerabilidade que a psique defensiva se esforça para evitar. A sombra, nesse contexto, contém não apenas seus medos e inseguranças, mas também suas genuínas necessidades emocionais. As partes dele que precisam de conexão, que precisam de profundidade. Que precisam daquele tipo específico de presença que você proporcionou e que seu ego vinha silenciosamente fingindo que não existiam. Ao parar de perseguir, você forca esse encontro, não deliberadamente, não como punição ou manipulação, simplesmente como consequência natural de eliminar a dinâmica que lhe permitia evitá-lo. O quarto movimento. A projeção se retira e a realidade se torna visível. Existe outra dimensão no que acontece no inconsciente masculino quando uma mulher para de perseguir, e isso exige que nos aprofundemos um pouco mais na teoria junguiana para compreendermos plenamente seu significado. Jung escreveu extensivamente sobre projeção, o processo psicológico pelo qual, inconscientemente, atribuímos nossos próprios conteúdos internos a outras pessoas ou situações no mundo externo. Vemos nos outros o que na verdade vive dentro de nós. Respondemos às pessoas não apenas como elas são, mas como telas nas quais o inconsciente projetou suas próprias imagens. Nos estaios iniciais de uma concesso, um homem projeta sua anima, sua imagem feminina interior idealizada, em uma mulher. Isso é parte do que cria a intensidade da atração inicial. Ele não está apenas respondendo a ela. Ele está respondendo a ela e a tudo o que seu inconsciente carrega e anseia encontrar refletido no mundo externo. A mulher, sob o domínio dessa projeção, parece quase luminosa. Ela parece incorporar qualidades que falam a algo antigo e essencial dentro dele. Mas a projeção, por sua natureza, exige um certo tipo de distância para ser mantida. Exige que o objeto da projeção permaneça, tanto misterioso, tanto além da plena compreensão. E quando uma mulher persegue um homem, quando ela se torna inteiramente disponível, inteiramente cognoscível e inteiramente centrada nele, ela indefetidamente elimina essa distância. A projeção não encontra um ponto de ancoragem profundo. O mistério que a anima necessita para ser mantida, como caca, a sepa. Essa é uma das razões inconscientes pelas quais a energia de conquista masculina às vezes diminui quando uma mulher está disponível de forma muito constante. Não é crueldade, não é joguinho. E o inconsciente, respondendo Disse o local da própria condição que, em primeiro lugar, fazia a concesso para ser tão intensa e significativa. Quando você para perseguir algo notável acontece nessa dinâmica. A projeção que lutava para encontrar espaço em alguém sempre completamente presente e disponível, de repente ganha vida. O mistério retorna, não como manipulação, mas como resultado natural de uma mulher que recuperou sua própria vida interior e não organiza mais sua existência em torno das reações dele. E, nasce, mistério restaurado, a anima se ativa, a projeção se aprofunda. O inconsciente começa a gerar o tipo de imagens interiores e carga emocional que faz com que uma concesso pareça essencial e não apenas confortável. Ele começa a te ver não como uma constante que pode ser dada como certa, mas como algo raro, particular e genuinamente insubstituível. O quinto movimento. A alma registra o custo da indiferença. Chega a um ponto nesse processo, e o momento em que isso acontece é diferente para cada, não é dependendo da profundidade de sua maturidade emocional e do grau em que ele realizou um trabalho genuíno em seu próprio inconsciente, em que algo se cristaliza. Não é exatamente um pensamento, e mais como um reconhecimento. Um momento em que o peso acumulado da sua ausência rompe as defesas do ego e aterrissa na mente consciente com uma clareza que não pode ser racionalizada. Ele percebe o que significaria realmente te perder, não de forma abstrata, não como uma possibilidade teórica que ele ocasionalmente reconhecia e depois descartava, mas como algo real, iminente e genuinamente custoso. Ele começa a entender, talvez pela primeira vez, que a concesso entre vocês não era algo que existia por causa da sua disposição em recebê-la,
que não era algo garantido, que exigia algo dele que ele não vinha oferecendo consistentemente. Jung falou sobre o conceito de enantiodromia, a tendência das coisas se converterem em seus opostos quando atingem um extremo. O homem que se sentia Confortável em deixar você tomar todas as iniciativas, eventualmente chega ao extremo de sua própria indiferença e algo dentro da psique se inverte. A passividade que parecia liberdade começa a parecer perda. A distância que parecia conforto começa a parecer vazio. Esse movimento não pode ser forcado. Não pode ser fabricado por meio de estratégia, timing ou cálculo preciso de qual indisponível você deve se fazer para desencadear a resposta desejada. É um processo orgânico, enraizado na dinâmica genuína do inconsciente masculino, e se desenrola segundo o seu próprio ritmo. Mas tudo começa sempre com o mesmo catalisador. Há o momento em que uma mulher para de se entregar à busca de alguém que ainda não compreendeu o que lhe é oferecido. O sexto movimento. algo antigo nele camca a busca. Quando todos os movimentos anteriores tiverem cumprido seu papel, quando o silêncio tiver se manifestado, quando o anseio tiver vindo à tona, quando o ego tiver confrontado suas próprias suposições, quando a projeção tiver reencontrado sua profundidade, quando o custo da indiferença se tornar inegável, algo antigo e instintivo desperta na psique masculina. O impulso de buscar. Não se trata de receber. Não se trata de esperar pelo que é oferecido, mas sim de avançar ativamente em direção a algo que se tornou verdadeiramente significativo. Trata-se de buscar não porque a busca seja esperada, mas porque a paisagem interior se transformou a tal ponto que permanecer parado parece uma espécie de fracasso espiritual. Este é talvez um dos aspectos mais incompreendidos da psicologia masculina. Os homens não perdem uniformemente o interesse pelo que está facilmente disponível e passam a se interessar pelo que se distancia. Essa é uma simplificação excessiva que reduz uma verdade psicológica complexa a uma regra superficial. O que realmente acontece é muito mais sutil. Quando uma mulher para de correr atrás, ela não simplesmente desencadeia um instinto de busca reflexivo. Ela cria Condicou-as para que o investimento emocional genuíno se desenvolva. Ela permite que o inconsciente tenha o espaço e a pressão necessários para realizar o trabalho de transformação. E quando essa transformação atinge um certo limiar, a busca que emerge não e a busca do ego por novidade ou conquista, e a busca da alma por algo que ela reconhece como essencial. Existe uma profunda diferença entre um homem que a persegue porque a conquista o excita e um homem que a procura porque o seu inconsciente processou a sua ausência e chegou ao reconhecimento de que a sua presença é insubstituível. O primeiro é movido pelo ego e, portanto, temporário. O segundo é movido pela alma e, portanto, carrega a possibilidade de uma profundidade genuína. Quando você para de perseguir, abre espaço para que o segundo tipo de busca se desenvolva. Você não pode garantir que isso acontecerá. Nem todo homem tem a maturidade emocional para completar o processo inconsciente que estamos mapeando aqui. nem toda conexão. Tem a profundidade necessária para gerar o tipo de pressão psíquica que leva a uma transformação genuína. Mas para conexões reais, para lacos que realmente tocaram a anima, que genuinamente atravessaram as camadas da alma, a retirada da sua busca e, muitas vezes, justamente o que permite ao homem descobrir o que ele realmente sente. Há mais uma coisa que precisa ser dita antes de encerrarmos e a coisa mais importante de todas. Tudo o que exploramos neste vídeo, cada movimento psicológico, Cada mudança no inconsciente masculino. nesse maneiro pelo qual seu afastamento cria as condições para um investimento emocional genuíno. Tudo isso é secundário à coisa mais importante que acontece quando você parar de perseguir. O que acontece com você? Quando uma mulher para de perseguir, quando ela retira o constante movimento externo de sua energia e permite que ela retorne à sua origem, ela começa a se lembrar de si mesma. Ela camca e se reconecta com a vida interior que havia sido. Colocada em suspenso enquanto organizava sua existência em torno da disponibilidade de outra pessoa, ela começa a sentir, talvez como clareza surpreendente, o quanto de si mesma ela havia silenciosamente deixado de lado na esperança de ser escolhida. E nessa reconexão, algo se transforma no nível da sua própria alma. Ela se torna, no verdadeiro sentido da palavra, presente. Não estrategicamente indisponível, não representando um mistério, mas genuína, profunda e plenamente presente para a sua própria vida, seus próprios desejos,
seu próprio valor, seu próprio desabrochar. Jung falou sobre a individuação, o processo contínuo de tornar-se plenamente e autenticamente si mesmo, como a vocação mais profunda da alma humana, e acreditava que um relacionamento genuíno, aquele que transforma em vez de simplesmente confortar, só pode ocorrer entre duas pessoas que estão cada uma engajada em seu próprio processo de plenitude. Duas pessoas incompletas buscando uma a outra criam dependência. Duas pessoas plenas reconhecendo-se mutuamente criam algo completamente diferente, um encontro de almas que é escolhido em vez de necessário, oferecido em vez de exigido, livre em vez de imposto. Quando você para de perseguir e retorna a si mesmo, você não se torna uma estratégia. Você se torna uma presença. Você não se torna indisponível. Você se torna completo. E, a plenitude minus genuína, conquistada como foco, vivida minus ea foca, magis magnética, todo, o universo, da conexão humana. Ela não precisa se apresentar. Ela não precisa se esforçar. Ela simplesmente é o que é atraído por ela e atraído porque algo na outra pessoa reconhece no nível da alma que está na presença de algo raro. Portanto, Se você se encontrar no limiar dessa escolha, se algo dentro de você finalmente estiver pronto para parar de correr em direção a alguém que ainda não aprendeu a se aproximar de você, saiba que o que há e espera do outro lado dessa decisão não é apenas a possibilidade do despertar dessa pessoa. O que está à sua espera e seu? Se algo nessas palavras te tocou profundamente, se algo mudou, se acalmou ou ficou mais claro enquanto você ouvia, eu quero saber. Dava-te o comentário abaixo o cantúrico te emocionou. Suas palavras não são apenas uma resposta a um vídeo. E nas oito modo de postum pressa desvesto entre mulheres que estão escolhendo um momento de coragem de cada vez parar de se abandonar. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso hoje. E inscreva-se no canal, porque cada vídeo aqui é feito exatamente para isso, o profundo trabalho de compreensão da alma, do inconsciente e do que realmente significa amar com clareza e plenitude.